Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 28 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Amém? Fecha teus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, fala ao nosso coração, usa a Tua palavra, me coloco nas Tuas mãos, me perdão dos meus pecados. Espírito Santo de Deus, alinha a nossa vida, o nosso coração com a Tua vida, com o Teu coração, em o nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, eu acredito que essa palavra de manhã é uma palavra de alinhamento daquilo que está por vir nesses próximos dias. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo aquilo que vai ser dito. Eu gostaria que você abrisse seu coração para ouvir o que Deus tem para falar através da sua palavra, da meditação dessa manhã. Eu creio piamente que nós viveremos um tempo como nunca vivido. Ele vai iniciar como uma unção que nós já conhecemos, alguns conheceram, uma unção que já foi passada por muitos anos atrás, mas que nós avançaremos nessa unção. Mas para isso precisa de haver um alinhamento das nossas vidas, do nosso coração, precisa de haver uma transformação de mente, precisa de haver um arrependimento. Arrependimento nem sempre, ou na verdade ele não é só aquele lugar onde eu me sinto culpado por ter feito algo errado.
né, e fico triste com isso. Não, isso faz parte de um arrependimento. Mas o arrependimento que a Bíblia nos chama é um arrependimento de mudança de mente. Nós nunca vamos deixar de fazer o que devemos deixar de fazer se a nossa mente não mudar. Se você não mudar a tua forma de pensar, se você não mudar a tua forma de ver as coisas, você não vai conseguir mudar as suas atitudes. Então, arrependimento, por isso que o significado da palavra arrependimento na Bíblia, no grego, é metanoia, que significa transformação de mente. Então eu creio que essa é uma palavra de alinhamento para os nossos dias, certo? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nela. É uma palavra simples, estou caminhando dentro daquilo que o Espírito de Deus me falou nesses dias, né? Simplicidade. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Algum tempo atrás, né, eu já disse isso aqui, Deus falou ao meu coração, até continuo falando com Ele, que esse novo tempo em que nós vamos viver, principalmente como igreja local, Igreja Sal e Luz, também creio que isso é uma verdade para a igreja de Jesus, mas falando aqui para a nossa casa, eu creio que nós vamos viver um tempo de colheita. Esse próximo pós-cenáculo, nós viveremos um tempo de colheita, amém? Mas eu quero nessa manhã mostrar para você qual a colheita que Deus tem falado ao meu coração. Porque todas as vezes que nós falamos de colheita, muitas vezes a gente pensa em algo que eu vou receber. Colheita sempre fala, a gente pensa, não, agora eu vou receber as bênçãos do Senhor, tudo que eu estou orando, tudo que eu estou pedindo, tudo que eu sonho. Então a gente muitas vezes faz essa interpretação dessa colheita. Eu acredito que ela vem junto, mas não é dessa colheita que o Espírito de Deus falou ao meu coração. E eu sabia que não era dessa, mas eu não sabia como explicá-la. Então, orando e buscando ao Senhor, esse texto, ele saltou das Escrituras Sagradas. O contexto da mulher samaritana, Jesus vai encontrar, eles estão caminhando, indo para Jerusalém, e de repente eles precisam de passar ali por Samaria, um lugar não muito agradável, havia problemas sérios culturais ali, né, entre samaritanos e judeus, eles não se davam por conta da divisão, da mistura de raças. E aí chega um momento que Jesus para ali perto de um poço, os discípulos vão até a cidade buscar alimento, não tinha, e fica Jesus sozinho ali. E de repente essa mulher samaritana, ela chega até Jesus, e quando ela chega a Jesus inicia ali um diálogo, é ele que começa o diálogo, e então ele começa pedindo água. A mulher, ela fica um pouco, né, resistente, mas enfim, como você já conhece a história, se não vai lá ler, desemboca na salvação daquela mulher, né? Jesus oferece para ela então água viva, e ela fala que ela quer, e Jesus leva ela a um arrependimento. E esse texto, a hora que a gente começa, é a hora em que a mulher ela vai para a cidade para testemunhar. Ela chega então e diz assim aos homens da cidade. Isso revela uma informação importante. Aquela mulher, ela falava com os homens da cidade, ela não vai falar com as mulheres, ela vai falar com os homens da cidade. Ela diz assim: venham ver se esse não é o Messias a quem nós estamos esperando. Vem uma grande quantidade de pessoas e eles realmente veem que Jesus é o Messias. Mas a partir disso, enquanto eles estão vindo, os discípulos percebem que Jesus estava conversando com ela, eles estranham, e de repente aí eles vão e oferecem comida para Jesus, né? Fala, o Senhor quer comida? Ele diz, não. E aí eles perguntam assim, mas será que alguém trouxe alguma coisa? Né? 31, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come, porque com certeza já fazia algum tempo que ele estava sem alimento. E Jesus pega e diz aos discípulos, tenho um alimento para comer que vós não conheceis.
Aqueles homens começam então agora a serem informados. Jesus quer ensinar. Jesus quer trazer uma verdade para aqueles discípulos. E ele afirma de uma forma categoricamente: olha, tem um alimento que vocês não conhecem. Ou tem um alimento que ainda vocês não conhecem. E qual que é? E ele diz assim, então os discípulos disseram: será que trouxeram outra coisa para comer? E Jesus então explica: a minha comida, versículo 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus está dizendo: vocês não conhecem ainda esse estilo de vida, esse apetite de vida, essa motivação para viver. E ele vai dizer assim: porque a minha fome, o meu alimento, eu me alimento de fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito. Isso é algo que eu e você precisamos de entrar. Agora, Jesus começa então no 35, ele diz assim: ainda, não dizeis vós, que ainda há 4 meses até a colheita? Na verdade, Jesus estava falando de uma colheita próxima, da colheita material, daquelas sementes do milho, do trigo, do que estava ali, que provavelmente em 4 meses eles iam colher. Havia uma expectativa de uma colheita. E aí Jesus usa essa verdade e diz assim: eu, porém, vos afirmo, versículo 35, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Uau! É disso que eu quero falar com você. Jesus, ele alinha desse texto 3 coisas. E a primeira coisa que Jesus diz para os discípulos é que a perspectiva dele estava equivocada. Jesus olha para ele e diz assim: vocês estão com uma perspectiva de colheita material, e para essa colheita material vocês estão esperando ainda 4 meses. Ei, eu quero que vocês entendam: há um campo, há uma colheita pronta, os campos estão brancos, e não é daqui 4 meses, é agora. Agora olha que interessante, por favor, coloca aí para mim, Mateus, capítulo 9, versículo 38, põe no telão para mim, Mateus 9, 38, por isso, orai ao Senhor da seara, e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a colheita. Volta um pouquinho, por favor, 37, 36, 35, 35, aí, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, preste atenção, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. 36, ao ver as multidões, presta atenção, ao ver o quê? Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. 37, então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. 38, por isso, orai, numa outra versão é: rogai ao Senhor da seara e pedi para que Ele mande mais trabalhadores. A seara que Jesus vê, e Ele diz que é um campo pronto para a colheita, não é a mesma seara que os discípulos estavam vendo. Quando Jesus vê uma multidão que está chegando para Ele, multidão, era muita gente, e Ele fala que tipo que é essa multidão. Ele fala do que essa multidão é composta: de enfermos, de doentes, de endemoniados, de pobres,
de necessitados. E ele usa a expressão ovelhas que não têm pastor. O que ele estava dizendo? Pessoas que não têm ninguém para cuidar. Pessoas que estão jogadas pelos valados, pelas ruas, pelas vielas, no meio do mato, usando droga, no centro da cidade se prostituindo, crianças esmolando. Deus olha para esse tipo de gente, Deus olha para essa multidão, e quando Ele vê essa multidão, a Bíblia diz que o coração dele se enche de compaixão, e Ele diz assim: ei, os campos estão brancos, há uma grande colheita, há uma grande colheita. Mas ele pega e diz a respeito de uma realidade, e faz o pedido de uma oração. Há uma grande colheita, estão prontos para serem colhidos, mas não tem trabalhador suficiente. Não é crente suficiente, não é pastor suficiente, não é músico, não é cantor, não é professor, não é frequentador de igreja. Ele é específico. Ele vai falar em João 4 que é ceifeiro. É um tipo de trabalhador que vai lá e pega, que vai lá e colhe, que vai lá, tira aquele fruto. É aquele que consegue enxergar e dizer: está pronto. Agora olha que interessante, olha como que os discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus, eles estavam com sua visão deturpada, ou no mínimo, eles estavam com uma visão míope. Quando Jesus diz isso, ele estava recebendo os samaritanos, e a Bíblia diz que houve uma grande colheita de samaritanos naquele dia, que muitos samaritanos vieram a crer em Jesus. E a salvação, até então, na cabeça dos discípulos, não era para eles. Agora preste atenção, que o texto vai falar que Jesus está dizendo para ele: vocês estão com uma expectativa equivocada, vocês estão pensando numa colheita equivocada. A colheita que vocês estão esperando é a colheita material, é a colheita do trigo, é a colheita do milho, é a colheita da mandioca, é a colheita do alimento material. Ei, eu quero dizer para vocês, mudem a expectativa de vocês. Essa colheita ainda vai demorar 4 meses, mas a colheita que eu vejo, a colheita que eu quero, ela está aí. É só pegar, é só ceifar, é só colher, mas eu preciso de ceifeiros. A colheita que está para vir, irmão, não é a minha colheita. Por isso que eu disse para você que é um alinhamento. Não é a colheita que eu vou colher para o Cláudio, não é a colheita da minha casa nova, não é a colheita do meu carro novo, não é a colheita da minha viagem, não é a colheita de abastança de dinheiro, não é a colheita da minha aposentadoria. É a colheita de Deus, é a colheita que Ele quer, é a colheita por qual Ele morreu, é a colheita que pulsa o seu coração, é a colheita que faz o seu coração bater, é a colheita da qual Ele libera todos os recursos para que eu e você possamos ser ceifeiros dela. Nós precisamos, irmãos, eu estava dizendo essa semana, pessoal aqui do Integral, eu vejo a igreja de Jesus, no ano 300, quando Constantino, imperador romano, ele se converteu,
ele querendo fazer um bem à igreja, ele institucionalizou a igreja cristã como a igreja oficial do reino. E as pessoas eram obrigadas a ir na igreja, e por conta disso, a gente viu muitas heresias, muitas coisas erradas entrando na igreja. Por quê? Porque a partir do momento que tem um monte de gente que não tem o coração transformado, mas é obrigado a frequentar a igreja, as pessoas começaram então a trabalhar em prol do coração de pessoas que não têm o Espírito Santo. E na verdade o reino de Deus é um reino que vem destruir o reino dos homens. É um reino diferente, é um reino invertido. Tem um livro que diz o reino de cabeça para baixo. Por quê? Porque no reino de Deus, quem ganha é quem perde, e quem perde ganha. No reino dos homens ganha é quem perde. No reino de Deus, quem chora é consolado. No reino de Deus, para multiplicar eu divido. No reino dos homens, para multiplicar eu somo. É um reino invertido. É um reino em que eu creio que Deus ele é acima de qualquer coisa. No reino de Deus eu perdoo quantas vezes for necessário. No reino de Deus eu levo prejuízo. No reino de Deus eu cuido do meu irmão. No reino de Deus a palavra amor é que vale. No reino de Deus é o lugar onde a gente mata a nossa vontade. No reino de Deus a gente trabalha para que a vontade de Deus se estabeleça. Agora escute, na história, quando começou então um monte de igreja, um monte de gente que não tinha uma conversão genuína a frequentar a igreja, começou a entrar tudo quanto é costume, começou a entrar tudo quanto é as coisas. Por quê? Porque nesse lugar onde começou a entrar gente também que não tinha o Espírito Santo, na igreja, ao mesmo tempo começou a vir líderes que não tinham o Espírito Santo, assumir o papel de liderança, de governo. E não existe maior desgraça do que uma liderança que não possui o Espírito Santo de Deus. E aí o que aconteceu? A gente viu o desvio da igreja primitiva, que se tornou a igreja católica romana, com um monte de heresias. E eu não preciso de ter medo de dizer isso, é a verdade. Vai na história e você vai ver as 96 teses de Martinho Lutero. É um protesto de tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Foi a volta. Martinho Lutero, ele não gostaria que a igreja se dividisse, ele queria que a igreja fosse restaurada, que voltasse à verdade. Mas não aconteceu, aconteceu uma divisão. Por isso os reformadores. Agora preste atenção. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo a igreja numa medida, a conta gota, ela está saindo do lugar, ela está se desviando, estão removendo os marcos antigos, devagarzinho. E sabe qual que é a expressão que a gente tem visto? Nada a ver. Nada a ver. Não tem problema. Qual é o pecado? Qual é a maldade? Irmão, o cristão, ele não vive só do que é errado e do que é certo. O cristão maduro vive do que é lícito e do que não é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo vai nos ensinar que se comer alimento pode fazer o meu irmão cair, eu não devo comer. Não é se pode ou se não pode, é se o meu irmão vai cair com a minha maturidade. Ele estava falando isso a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. E ele diz alguma coisa, ele é muito maduro, ele diz assim: o ídolo é alguma coisa? Não. Satanás não é nada, demônio não é nada, o alimento é de Deus. Mas ele está dizendo, mas se o teu irmão cair, porque ele está te vendo comer comida sacrificada a ídolo, não coma, porque você não pode fazer com que a tua maturidade faça alguém cair.
É os mais fortes que são fortes pelos mais fracos. Isso se chama, que eu chamo de terapia, de um movimento terapêutico, na onde muitas vezes a minha maturidade não pode ser explícita, porque dependendo, o irmão no estágio que ele está pode fazer ele cair, e aí eu tenho que falar não para mim. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos vendo uma igreja que caminha, e ela vem as multidões, os templos estão lotados, estão cheios, meu irmão. O problema da igreja evangélica não é número. Hoje nós somos milhões no Brasil, e há uma pesquisa de que há alguns anos talvez a gente passe os católicos romanos. Hoje nós estamos em volta de 35% até 40% se diz nominal, os brasileiros de cristãos evangélicos. Mas alguma coisa está errada, porque não é possível tanta gente que está dizendo que teve a vida transformada e não temos uma nação transformada, que ainda tropeçamos em pedrinhas, que ainda a maioria do nosso recurso não é para aquilo que o coração de Deus bate, que ainda o nosso dinheiro é investido nas nossas emoções, nas nossas vontades, nos nossos desejos, que ainda aquilo que é prioridade de Deus não é minha prioridade, não é sua prioridade, que ainda há desavenças, que ainda irmãos brigam com irmãos, que ainda as pessoas são ainda juízes, reivindicar os seus direitos, irmão contra irmão. Nós estamos vendo, irmão, está sendo um mau testemunho. As igrejas estão indo lá, e todo mundo hoje, um celular virou uma arma. Pessoas filmam e colocam. Nós temos sites de fofoca cristão, lives de fofoca cristão, para evidenciar a queda de um líder, para evidenciar o erro de uma igreja, para ganhar views, para ganhar notoriedade, para ganhar fama. Hoje os músicos não têm mais compromisso com oração, eles têm compromisso com técnica e com luz, com fumaça, com views. Não estou desprezando o lugar da técnica de maneira nenhuma. Pastor, por que você está falando isso? Por causa da expectativa equivocada. Vocês estão pensando numa colheita daqui 4 meses. A pergunta é: qual a expectativa que você tem para 2025? Jesus disse: daqui 4 meses vocês estão falando de uma colheita. Não é dessa colheita que eu quero que o coração de vocês esteja. Eu não sei qual a expectativa que você tem para 2025, mas nós precisamos de alinhar, nós precisamos de clamar ao Senhor. Ei, se Deus te chamou para ser um empresário, Ele quer fazer da tua empresa uma agência missionária, Ele quer fazer da tua empresa uma plataforma para manter o reino. E não tem problema, a Bíblia diz que quando o boi ele anda, ele leva o carro, ele tem que comer. Não tem problema você comer daquilo que Deus está te dando. O que você não pode inverter é que tudo que Deus está te dando é só para você comer. O problema é que a gente inverte as coisas. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que há 25 anos atrás Deus prosperou a igreja do Brasil. Deus deu dinheiro, Deus deu influência, Deus deu condição, Deus acendeu os corações para que pudéssemos enviar missionários, para que pudéssemos abrir escolas, para que pudéssemos cuidar da colheita dele. E sabe o que a igreja fez? A igreja usou tudo isso. Ela foi fazer reunião de oração na Times Square.
Ela foi fazer reunião de oração em Cruzeiro. Os pastores foram comprar seus castelos, foram comprar seus aviões, não para levar missionários, mas para frequentar as conferências, das quais iam de igreja em igreja, alimentando um apetite que não era o de Deus. Qual a expectativa que você tem para 2025? A tua expectativa está alinhada com o céu ou está alinhada com a terra? Ela está alinhada com o céu ou está alinhada com a terra? Porque se estiver alinhada com a terra, Jesus está dizendo assim: vocês estão pensando nessa? Eu quero mostrar a minha. Vocês estão pensando numa colheita? Eu quero mostrar a minha. Se vocês estão pensando em cestos de milho, em trigo, cevada, mandioca, batata, eu quero mostrar para vocês onde está pulsando meu coração. E aí vem aquela multidão, vem aqueles homens de Samaria que os judeus desprezavam. Vem a mulher de Samaria que Jesus conversava, que eles desprezavam. E Jesus diz: os campos estão brancos. Sal e luz. Eu tenho dito que não existe o menor chamado para uma igreja é ganhar a sua cidade. O início do primeira fase de um chamado é ganhar a sua cidade. Pastor, qual que é o nosso primeiro propósito? Ganhar Limeira. Que, pastor? Primeiro propósito, ganhar Limeira. Limeira é o nosso campo. Eu e você precisamos de ter a perspectiva de Jesus. Não é o que a tua empresa vai dar, não é o que o teu diploma vai alcançar. Meu irmão, tudo isso tem o seu lugar, por favor. Eu não quero ser o profeta do caos nessa manhã. Não, Deus, Ele nos dá isso. Deus coloca em nós sonhos. Deus quer, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Está tudo certo, mas o problema, meu irmão, é quando isso se torna a única realidade e a única motivação de viver. Quando isso se torna o único propósito, e aquilo que Deus quer é algo esporádico, ou é algo que eu faço de final de semana. Vamos de final de semana na igreja, tá bom demais. Eu tenho visto algumas pessoas darem uma esfriadinha aí, viu, gente? Por favor, do pessoal aí não fica. Mas a primeira coisa que eu vejo é que as pessoas mais animadas, elas estão sempre querendo vir para frente. Os desanimados começam a ir para trás. É uma movimentação. Ô pastor, eu estou aqui atrás, eu estou queimando. Amém, glória a Deus. Manda o fogo de lá para cá sim, irmão. Mas a verdade é que, sem perceber, a gente começa a se afastar. Quando as pessoas começam a falar das coisas que eu não quero viver, a primeira coisa que eu faço é me afastar. Por que esse tipo de mensagem muitas vezes ela não é bem aceita? Porque ela confronta exatamente aquilo que eu não quero. Ela confronta exatamente aquilo que eu não desejo. Ela confronta exatamente a fome que eu não tenho. É outra coisa, a próxima coisa que Jesus vai tratar. Eu não sei se você sabe, mas o mundo, a nação, o estado e a cidade, ele vive um estado de calamidade. Tônio sabe isso, Leonardo sabe isso, e quem
trabalha na rua sabe disso. Murilo, que trabalhou muito tempo. Irmãos, tem lugar aqui em Limeira, na mata, que tem mais de 100 pessoas usando droga. E você entra, tem menina de 16 anos, de 20 anos, de 30 anos. Irmãos, ei, olha aqui. Você sabe qual que é a modalidade mais moderna de prostituição? Hoje, milhares de meninas estão vendendo pornografia pelo Instagram. Milhares. Eu estava lendo um estudo. Tem uma plataforma que, se eu não me engano, chama Linfan. Oi, Fã. Obrigado. Tá vendo? Eu nem sei. Aleluia, né? O Brasil é campeão mundial de conta. Sabe o que as meninas fazem? Elas tiram foto nu e vendem. Elas estão vendendo conteúdo adulto. Elas contratam pessoas para ter relação com elas. E elas estão vendendo conteúdo adulto. E o Brasil é campeão. Eis que os campos estão brancos. Não sei se você sabe, mas Limeira é um dos lugares que mais abriga bandido do alto escalão da nação. Sabia disso? Eis que os campos estão brancos. O nível de pedofilia. Esses dias, uma linha da Polícia Federal desbaratou uma quadrilha de pedofilia. E sabe aonde terminou? Sabe aonde ela estava instalada? Limeira. Essas notícias não vêm, irmão, nos jornais. Eis que os campos estão brancos. Hoje, o nível de divórcio dos de fora e dos dentro da igreja é a mesma coisa. Para cada 10 que casa, 10 divorcia. Eis que os campos estão brancos. – 95% dos jovens que namoram mantêm relação sexual ativa antes do casamento. Eis que os campos estão brancos. A expectativa de Deus não é a nossa. E hoje estão brigando. Hoje as grandes igrejas servem pipoca para as pessoas entrar, para elas se sentirem bem no culto. O que tem, pastor? Nada a ver. Se chama hedonismo isso. A doutrina do eu. Aquilo que é bom para mim. Ei, igreja é lugar onde eu vou morrer. Igreja é lugar onde morre minha vontade. Ei, irmãos, é aquela canção: aquieta-te, ó minha alma, e confia no teu Deus. Sabe quando Davi diz:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sonda-me, Senhor. E se o Senhor achar algo ruim, tira. Mas hoje a gente vive a dinâmica do esconder. Esconder das camadas de emoções, esconder na camada de prazer. Isso eu não vou tocar, nisso eu não vou mexer, isso eu vou com Deus até aqui, mas isso daqui eu não libero, isso daqui eu não quero. Ei, oh Deus tem tudo, Ele não tem nada. Ei, escute o evangelho verdadeiro. Ele vai te custar tudo, porque Deus deu tudo. E a gente continua ainda tentando ensinar os povos a dizimar. Porque nem esse passo boa parte da igreja não entendeu. É que me vai fazer falta, pastor, vai mesmo. Enquanto você tiver essa mentalidade, vai fazer falta mesmo. É bom você não entregar mesmo, continua dependendo de você mesmo, continua nesse lugar. Porque eu digo que você entender que é Deus que cuida de você e você transformar isso numa adoração, você vai saber o que é o fluir do céu na sua vida. Mas enquanto você achar que o dinheiro é seu, fica com ele. Deus não quer nada seu. Ele só aceita o dízimo quando você entende que não é seu e você está devolvendo o que é dele. Ei, qual a perspectiva que você tem para 2025? Sabe, irmãos, eu ouvi algo interessante esses dias. E foi, pastor, Salmo 137, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Dá um glória a Deus aí. Não é para mim não, é para o Senhor. Deixa eu ver se é. É aqui mesmo, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com a saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, penduramos as nossas harpas. Ei, irmão, ele está falando aqui de um tempo de cativeiro, um tempo difícil. Olha aqui para mim. Tem momento na nossa vida que a gente tem que pendurar a harpa. Bem, que a gente não tem força para tocar a harpa. A gente não tem força para cantar. A gente não tem força para fazer. Mas é para pendurar, não é para enterrar. Tem gente que está enterrando. Não, não enterra não. Não enterra o que Deus te deu não. Tem tempo que a gente pendura, tem tempo que a gente pendura. Mas não é para enterrar. Não importa o que aconteceu, não é para enterrar. Irmão, nós só vamos poder ser felizes. E escute, olha, preste bem atenção no que eu vou te dizer. E se você guardar só esse trecho da mensagem, eu vou ficar feliz. Você só vai conseguir se realizar e se satisfazer se você conseguir realizar e fazer aquilo que Deus preparou para você. O nosso sucesso está em fazer aquilo que Deus planejou para nós. Você pode ter sucesso em qualquer outra área, Deus pode aprovar qualquer outra coisa que você faça de bom, mas satisfação vai ser se você viver o que Deus quer que você viva. É por isso que nós precisamos de mudar a nossa expectativa. Se essa manhã a tua expectativa de 2025 tem a ver só contigo, irmãos, eu conheço gente que até hoje caminha só por aquilo que orbita em volta da sua vida. As suas orações é só o que orbita na vida. É pelo filho, é pela filha, é pelo genro, é pela nora, é pelos netos, é pela empresa, é pelo trabalho, é pelo ministério. E tudo que você faz, e tudo que você pede, toda a movimentação orbita nesse lugar. Ei!
tem um chamado de Deus. Deus não nos chamou para que nós possamos, irmão, cuidar só de nós. Ele chamou para que nós fôssemos provedores às nações. Hoje nós somos, não sei qual é o último censo, mas eu acredito que nós estamos aí em quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Existe ainda 3 bilhões de pessoas. Quantos, pastor? 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E a gente passa a vida ouvindo falar de Jesus. Ei, o cristianismo não é uma sociedade aonde eu chego, Renan, e sento, e passo a vida olhando. O que nós esquecemos é que nós temos uma eternidade para viver. Tem uma canção muito antiga que diz assim: mais além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Me conta, eu quero saber. Tudo passa. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo exatamente aquilo que a gente conversou alguns dias atrás. A falta de entender o tempo, o time, o kairós de Deus. Os discípulos estavam achando que não era tempo de colher, e Jesus estava dizendo: é tempo de colher. Ei, o que eu e você estamos esperando? Que unção que você está pedindo? Ah, pastor, eu quero a unção de pregar. Unção de pregar, mas você já tem. Quem aqui não sabe falar que Jesus é o Salvador? Quem aqui não sabe chegar para alguém e falar assim: eu quero te contar uma verdade? Qual é a verdade? Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Você pregou. Quem aqui que não sabe fazer isso? Mas sabe qual é o problema, irmão? Escute. É um tempo de reforma, queridos. Igreja não é lugar de dar um saco de pipoca para a pessoa. Igreja é um lugar de dizer para ela: você precisa de ter tua vida transformada. Igreja, você não vem se conformar. Você não vem pegar sua vida aqui e fazer com que a igreja se conforme com aquilo que você vive. Não, é você que pega a tua vida e conforma naquilo que Deus diz que tem que ser. A forma é Jesus. A forma é a Bíblia. Qual que é a colheita que Deus espera? Sabe quantos 1000 carros passam aí na frente por dia? Sabe quantos 1000 carros passam aqui atrás? Você já foi visitar a casa da criança aqui em Limeira? Aonde tem um monte de órfãos lá? Já foi lá? Dar um abraço a uma criança? Cuidado, porque se você for, você vai ouvir uma criança com lágrimas dizendo assim: leva eu para casa, tio. Leva eu para casa, tia. Você já foi fazer uma visita no asilo? Onde eles estão lá, as famílias hoje não querem cuidar mais. E você vai lá, senta e ouve eles contando a respeito dos filhos que fazem anos que não vão visitá-los.
Mas hoje sabe o que as igrejas querem? Elas querem ganhar dinheiro fazendo excursão para Israel. Ô pastor, o senhor não quer ir lá? Claro que eu gostaria. É quando a gente transforma, irmão, aquilo que é lícito em ilícito. Murilo foi na casa dos menores essa semana. Como é que chama, irmão? Fundação Casa. Ele falou que voltou o coração destruído. Um monte de menino, 10, 12, 13 anos, detido por ter cometido crime. Mas nós continuamos alimentando o que não deve ser alimentado. Jesus trabalha uma outra coisa. E o que é, pastor? Fome. Ele diz assim: a minha fome, meu alimento. Então eu posso dizer, o apetite de Jesus não era o apetite dos discípulos. O apetite de Jesus, dos discípulos, estava fixado no quê? No pão, no que a terra pode dar. E aí Jesus vem e fala assim: eu tenho um apetite que vocês não têm ainda. Eu tenho um apetite, um desejo, uma fome de comer um alimento que vocês não conhecem. Sabe, irmãos, eu posso aplicar o apetite não só na questão do alimento que nós necessitamos. Ninguém consegue ficar sem alimento. E não é pecado ter apetite. Mas apetite é o desejo de tudo aquilo que eu tenho para satisfazer a minha vontade. Quais os apetites que você tem alimentado? E sabe uma coisa que eu descobri? Que a gente pode direcionar o nosso apetite. Você pode decidir. Você quer ver uma coisa? Quando você sabe que você foi convidado para uma festa e vai ter uma comida boa, você come demais o dia inteiro? Você come? Pessoa inteligente, não. Vai falar assim: não vou comer muito não, porque lá vai ter umas coisas boas, que eu quase não como. Então, deixa eu aproveitar, né? Quem é que gosta de japa? Não é o japonês não, é comida japa. Vai que tem um japonês aí, né, irmão? Nós gostamos de você também. Quem gosta de japa? Quem vai comer japa? Que diferença, né? Deus te deu um japa, comida japa, esse ano, no nome de Jesus. É caro para dedéu, né, irmão? Mas tipo assim, você vai comer japa, né, que é caro, e é uma comida diferenciada, você não enche a barriga com arroz e feijão, né, irmãos? Enche. Porque você está direcionando teu apetite para aquilo, para a hora que chegar, você degustar, sim ou não? Agora, quando você vai numa festa que você não gosta das coisas, o que você faz antes? Tem gente que janta para ir na festa de aniversário de criança. Do que eu estou falando? Eu estou falando exatamente disso. Se você continuar alimentando a sua carne, a sua vontade, o seu desejo, você nunca vai ter apetite para aquilo que Deus tem. Se você não tomar uma decisão de recusar um apetite, um alimento, para obter outro, você nunca vai ter. Se você decidir tomar um porre de Netflix, a hora que terminar, você não vai estar doido para entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Se você alimentar todos os seus desejos e a sua vontade, todos os seus sonhos em ter, nunca vai sobrar para ajudar o outro.
É você que direciona o seu apetite. Agora, olha que interessante. Jesus diz, lá em Mateus: nem só de pão viverá. E ele disse isso depois que tinha esgotado todas as energias dele. Depois de 40 dias, irmão, sem comer. Satanás vem para ele e fala: transforma essas pedras em pães, você precisa de comida. Mas Jesus olha e diz: eu sei que eu preciso, mas eu quero estabelecer uma verdade. Eu quero que a minha igreja entenda, eu quero que os homens saibam que pode viver sem isso. Nem só de pão vive, mas vive do que o céu dá, vive do que é Deus que dá, vive da justiça de Deus. Qualquer outro apetite, qualquer outro alimento pode ser substituído por aquilo que o céu dá. É por isso que ele está falando para os discípulos: vocês não têm ainda, mas vocês vão ter. É um alimento que vocês não conhecem, um apetite que vocês não têm, mas vocês terão. E depois você vai ver os discípulos, todos eles saíram famintos por vidas. Agora sabe qual que é o problema? O problema é a gente não entender esse chamado de graça. Isaías 55:1 diz: a todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro, ei! E vós, os que não têm dinheiro, e vós, os que não tendes dinheiro, nem recurso, ei, tem um alimento, tem algo de Deus, tem algo que alimenta, tem algo que te enche, tem algo que te sacia, que não precisa de dinheiro, que não precisa de recurso, é de graça e pela graça. Olha que o texto continua: vinde, comprai sem dinheiro, adquiri vinho e leite, sem pagamento e sem custo. É algo que eu compro que eu não posso pagar, porque já pagaram para mim. É algo de graça, mas custou muito. O problema é que a gente ainda continua naquela ideia de que tudo aquilo que é de graça não vale. Sabe qual é o maior problema do homem? É entender a graça de Deus. É por isso que tem muita gente que continua ainda querendo comprar a salvação. É por isso que muita gente não entende o cristianismo verdadeiro. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa, ele acha que ele tem que ser santo, ele acha que as boas obras dele vão agradar a Deus, ele acha que ele pode fazer alguma coisa. Ei, irmão, eu não faço para ganhar, eu faço porque eu ganhei. Boas obras é porque Cristo fez uma boa obra na minha vida. Mas sabe qual é o problema também? O profeta Amós vai nos revelar algo. Capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei fome sobre a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Ei, vai ter um dia que as pessoas vão estar desesperadas para ouvir a respeito de Deus, e eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei aonde vai ser isso, se vai ser na tribulação, ou se vai ser antes, eu não sei, mas a Bíblia diz que os homens estarão desesperados e não terão a palavra. Eu acho que nós precisamos de buscar o Senhor para mudar nosso apetite. Eu tenho que te dizer, e não falo isso daí meu, com violência e nem com brutalidade, mas igreja não é um lugar para você ganhar. Igreja é um lugar onde você perde, querido. Onde você perde a sua vontade, deixa que a vontade de Deus se estabeleça. E por que eu preciso disso, pastor? Que a minha vontade se perca e a vontade de Deus ganhe?
porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a última coisa, visão. Olha que interessante. Ele diz assim: levantai os olhos e vejam. Ele fala para os discípulos: a visão de vocês está míope, a visão de vocês está curta, a visão de vocês está para baixo, vocês precisam de enxergar. Ele diz: levantai. A ideia de olhar para cima, a ideia de ter uma visão celestial. Vede, levantai, olhai. Deixa eu falar uma coisa para você, que a dinâmica da visão na Bíblia é fantástica. O que é? Porque a visão determina onde você está. A visão determina na onde você está exatamente. E se você está entendendo o que está acontecendo na onde você está. Por quê? Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, Deus mostra uma visão para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, o que você viu? Ele fala assim: eu vi uma amendoeira. E aí Deus chega para ele lá no capítulo 1 e diz assim: viste bem, é uma amendoeira. Aí Deus mostra uma outra visão e fala: Ezequiel, o que você viu? Ele falou assim: eu vejo uma panela que vem do norte com água quente. Ele falou: viste bem. Eu preciso de saber o que Deus está mostrando para mim saber o que Ele está fazendo. Eu preciso de saber, eu preciso de ver onde eu estou. Eu preciso da visão correta para descobrir exatamente onde eu estou, irmão. Se a tua visão for fora, se você tiver com a visão fora, você vai estar no lugar errado. Lembra daquela ministração, a visão que eu tenho do presente determina meu futuro? Lembra dos vigias? Quando eles enxergaram errado, eles agiram errado. Quando eles enxergaram errado, eles não entenderam o que Deus estava fazendo. 10 vigia enxergou errado. Em vez deles olhar o fruto, em vez deles ver que a terra era boa, em vez deles ver todas as promessas, tudo que Deus disse estava lá, eles olharam porque para os gigantes, eles olharam para as cidades que eram fortes, que tinham fortalezas, e aí eles chegaram, e eles difamaram o que Deus estava fazendo, porque a visão deles foi errada. Quando você vê errado, você age errado. Aqueles discípulos estavam vendo um monte de samaritano rejeitado chegando. Jesus estava vendo a colheita de Deus. Se você olhar para um drogado e ver um drogado, você só vai ver um drogado e não vai fazer, é um drogado. Agora, se você olhar e ver a possibilidade de Deus transformar aquele homem, com certeza você vai ver uma família sarada, uma sociedade sarada, e a glória de Deus manifesta. Se você olhar com uma perspectiva de milagre, aquele homem é um milagre em potencial. E quando eu vejo milagre, eu invisto em milagre. Você só ora para aquilo que você só ora por aquilo que você crê, sabia? Você só ora por aquilo que você crê e deseja. As nossas orações, elas são alinhadas com o que eu desejo e com o que eu creio. É por isso que tem gente quando vai orar para o enfermo fala assim: Deus, se o Senhor quiser. Na Bíblia nunca diz que Deus quer que alguém fique doente. Na Bíblia diz: ide e curar enfermos. Essa história de que se o Senhor quiser é de alguém que não quer se expor. Não existe a doutrina de Deus querer gente doente. Pastor, mas a pessoa não fica doente? Fica, porque é consequência da enfermidade, do pecado que entrou. Deus cura um, outro não. Eu não sei, isso é soberania dele. Mas para mim e para você ele disse: vai lá e ora para que sejam curados. E outra, e a ideia é bem categórica. É assim, ó, não é lá, ide e orai para os enfermos. É, ide e curai enfermos. Eu só oro por aquilo que eu creio e desejo. Ah, pastor, eu não oro por vidas, porque você não crê e não deseja vidas.
Olha para a tua oração, você vai ver que você vai orar pelo que você deseja e pelo que você crê. Eu não oro para ser batizado no Espírito Santo, porque você não crê nisso. Eu digo que você crê, você vai pedir. E o fato de você não crer, a possibilidade de você não receber é muito grande. Quase que 100%. Porque Deus não arromba a vida de ninguém. Você entende, irmãos? É por isso que nós precisamos de alinhar o nosso coração. Por quê? Porque as nossas orações, elas revelam que nós somos o que cremos e o que desejamos. Pastor, eu quase não oro. Aí piorou. Agora preste atenção. Aqueles vigias, por causa deles não terem enxergado o que Deus estava mostrando, eles só não mataram a família dele, mas eles levaram uma nação a não viver a promessa. A falta de visão pode fazer eu não viver a promessa. Não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque a minha visão impede que eu confie no Deus que prometeu fazer. Nós estamos cheios de gente de bom senso na igreja. Estou cansado, estou precisando de gente de fé e que crê em milagre. Pastor, você tem alguma coisa contra o bom senso? Claro que não. Mas quando eu olho para a Bíblia, é por isso que a gente precisa ter o coração alinhado com Deus, para você ter certeza que é Deus que está fazendo. Mas esses dias eu estava aconselhando alguém, eu disse assim, preste atenção numa coisa, eu vou te dizer esse princípio. Se você entender que Deus te mandou você fazer algo, e aquilo que Deus pediu para você fazer, você pode fazer com as suas forças, sem nenhuma intervenção dele, a probabilidade de que não foi Deus que falou contigo é grande. Porque Deus sempre vai pedir algo para você, que você não possa fazer, que dependa dele. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te dar essa terra. Chega lá, a terra está cheia de gente. Eu vou te colocar como rei. Um monte de problema. Você vai ser governador. Só Deus podia fazer isso. Alimenta a multidão. Que jeito? Com 2 peixinhos, pãozinho. Como? Atravessa o mar. Que jeito? Ser-me-eis minhas testemunhas. Como? Contra o Império Romano? Como? Estão matando. Eu não consigo enxergar a direção de Deus quando eu só posso fazer. Eu vou contribuir com Deus, com certeza. Ele precisa não no sentido real, ele decidiu precisar. Agora preste atenção. 2 homens viram diferente, Josué e Caleb. Ei, não, Deus mostrou a terra, e se a gente confiar, nós vamos viver a promessa. Pastor, do que você está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa de alinhar a tua visão com a visão de Deus. Ele diz, ei, levante os olhos. Hoje tem uma palavra para mim e para você. Ei, sal e luz, levanta os olhos. Tira a perspectiva que você tem da terra. Tira a fome que você tem da terra. Tira os olhos que você tem da terra, veja pela perspectiva do céu, pela fome do céu e pela visão do céu. Porque eu tenho uma colheita para você. Deus precisa de mudar a nossa visão. Aquilo que eu chamo de problema, Deus chama de milagre. Ei, eu preciso de encontrar esse lugar. Para quê, pastor? Para a gente dar uma resposta. Uma grande multidão, Mateus 9:38, uma grande multidão, curando enfermo, endemoniado. Irmão, se tem uma visão que não é bonita, é de alguém endemoniado.
Acabou os endemoniados? O inferno fechou? Não, irmão, Satanás está mais ativo do que você imagina. Está chegando o tempo dele. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja. Eu creio nessa colheita que Deus vai levantar trabalhadores. Por favor, me ajude só agora. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda. Por favor, dá uma olhadinha aí. Faz assim com o olho. Prepara. Ei, esse é o trabalhador que Deus está levantando para esses dias. Esse é o trabalhador que Deus está levantando para esses dias. Você crê nisso? Fica de pé comigo, eu quero orar com você.